Fala aí, povo abençoado de Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Thiago Oliveira aqui mais uma vez para trazer aqui os vídeos, né, do Aconteceu Comigo. Já faz algum tempo que eu não gravo, acho que um mês, devido à correria do dia a dia aí, mas hoje, essa semana eu tô com um tempinho bacana aí, então quero aqui compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências musicais aí. Acho que esse é o quarto vídeo, se eu não me engano. E hoje eu quero falar um pouco sobre a minha primeira guitarra, né? O primeiro instrumento que eu ganhei, mas já sabe o que fazer, né? Já sabe o que fazer. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para todas as vezes que eu fizer um vídeo aqui chegar até você, tá bom? E assim você me ajuda a chegar aos 1000 inscritos aí. Tô doidinho para fazer uma live aí, mas precisa de 1000 inscritos para fazer a live direto do celular. É claro que tem como fazer lives em câmera profissional, enfim, mas é isso aí. Então, simbora lá, Aconteceu Comigo. Bem, para vocês que vêm acompanhando aí essa série de vídeos, aqui estou compartilhando com vocês as minhas experiências musicais, né, ao longo da minha trajetória desses 16 anos, desde que aprendi a tocar até hoje, né? Experiências legais, outras não tão legais como venho falando para vocês, mas que é legal de contar hoje, né? Então, com 8 meses eu já estava tocando na igreja, depois que eu comecei a aprender a tocar, e eu tinha uma certa dificuldade porque eu ainda não tinha o meu próprio instrumento, eu dependia muito do instrumento ainda do Amarildo, meu amigo, do violãozinho dele, que ele tem até hoje. Com o passar do tempo, ele comprou uma guitarra, né? E aí já sabe, né? Quando alguém tem um instrumento, nos primeiros meses, primeiros dias lá, fica muito difícil de estar emprestando, e tinha os pais, e enfim. Só que ainda ele me emprestava, né, a guitarra dele lá e tal. E depois de um certo tempo, quase 2 anos tocando assim, pegando o instrumento emprestado dele, às vezes tocando só na igreja, às vezes eu pegava emprestado tipo umas 4 horas da tarde, aí eu estudava um pouquinho, e à noite ia pro culto, no final do culto eu ia na casa dele entregar o violão, e ficou nessa aproximadamente 2 anos aí, até que um dia apareceu uma guitarrinha vermelha, né? Um colega, um conhecido estava vendendo essa guitarra vermelha, e por incrível que pareça, é a mesma guitarra que eu via os músicos tocarem lá na minha infância, dos meus 8, 9 anos de idade, que eu falei lá no primeiro vídeo, uma guitarrinha Golden, da marca Golden lá, e eu fiquei todo animado, né? Conversei com meu pai e tal, e meu pai sempre foi um cara um pouco duro assim em relação à música, em me incentivar a tocar. Ele não gostava dessa área, né, que eu tocava, como eu falei para vocês há alguns vídeos aí, eu não sei se foi no 1, 2 ou 3. E conversando com ele e com o meu tio, então surgiu a ideia, né, de a gente, deles dois, juntarem e comprarem a guitarra. Na época, por R$ 200, custou essa guitarrinha Golden, lá em 2000 agora para lembrar, acho que 2006, se eu não me engano, 2006. Inclusive, até em 2014 eu tinha essa guitarra ainda. E o meu tio deu R$ 100, né? E meu pai deu R$ 100. Então a guitarra ficaria para mim e para o meu tio, o mesmo que aprendeu a tocar lá no início, que eu ia nas aulas com ele, enfim. E aí então a guitarra ficou dividida, né? Era de nós dois, e aí ele ficava um certo tempo com a guitarra, eu ficava, e era, entre aspas, um pouco complicado, né? Porque a gente quer ficar com a guitarra o dia todo, tocar, e tinha que dividir. Um certo dia ele resolve ir para São Paulo, e aí a gente comprou a parte dele, a gente não, meu pai, né? Comprou a parte dele, e a guitarra ficou sendo minha. E como eu falei para vocês, até em 2014 eu tinha essa guitarra, uma guitarra ótima, assim, por mais velhinha que seja, assim, que era, né? Mas eu gostava bastante. E algo que eu me lembro muito, né, em questão dela, foi que quando a gente comprou, ela veio com as marquinhas assim nas casas. Você que já tem seu instrumento, já viu, quando a gente toca muito, né, fica aquelas marquinhas na madeira, e essas marcas eram um pouco fundas. E aí eu pensava que aquelas marcas era onde eu poderia solar, né? Eu ficava tentando colocar os dedos lá onde tinha aquelas marcas
e para aprender a solar e tal. E coisas de quem está iniciando, coisas de quem não tem alguém mais experiente, né, perto. E essa foi a nossa vida um bom tempo, assim, sem experiência, sem pessoas para dar um parecer, assim, para ensinar algo pra gente, né, na questão musical. E a gente batalhou muito, muito, muito mesmo para tentar aprender alguma coisa assim. E eu, particularmente, eu estou estudando há 6 anos só, que eu estudo guitarra de verdade, tenho 6 anos. Então, desses 16 anos, 10 anos foi apenas tocando de ouvido na igreja. Eu tirava músicas aí, na época da guitarrinha, que eu ganhei a guitarrinha lá, a guitarra Golden, tinha um som lá em casa que eu fiz uma adaptação e não tinha pedal, nada disso. Eu lembro que a única distorção que tinha, né, aquele som de rock, era quando eu aumentava o volume da guitarra total e o volume do som, e aí a caixinha faltava explodir e distorcia o som, e era a maior barulheira lá para os vizinhos. Na época eu morava numa casinha próxima ali à casa da minha avó, e eu lembro que a primeira música que eu tentei tirar de ouvido, assim, solo, tudo, foi a música do Voz da Verdade, Projeto no Deserto, né? Quem nunca ouviu essa música, né, que está na igreja, ou talvez você que não é evangélico, você já ouviu essa música, Voz da Verdade, Projeto no Deserto. Que Deus é esse, que está por perto. E aí eu passei, nossa, eu acho que eu passei uma semana para tirar aquele solo. Não tirei 100%, mas consegui tirar. Então, todas as vezes que eu chegava no lugar, tinha alguém tocando, tinha alguém ali com instrumento, era Voz da Verdade, era o solozinho lá do Projeto Deserto. Depois veio Pra Quê? E aí, com um certo tempo, em 2008 já, eu ganhei a minha primeira pedaleira, né? O primeiro pedalzinho, o pedal da G1, né? Zoom, da Zoom, né? G1 da Zoom, Zoom da G1, esses dois aí, alguma coisa assim. E aí foi outra barra pesada, porque eu tive que escolher entre a minha formatura, né? Ou seja, comprar anel de formatura, pagar, dar uma taxa lá para participar da festa, ou eu teria o anel de formatura, ou o pedal da Zoom G1, que na época custou, acho que, sei lá, R$ 650, né? E o anel era 900, R$ 1.000. E era um pouco difícil, né? R$ 1.000 na época de 2008, assim, para o pai desembolsar e pagar, não era fácil. E aí então eu escolhi o pedalzinho lá, tal, e aí eu tive outra decepção, porque eu pensava que o pedal ia tocar por mim, né? Eu coloquei a guitarra lá e na hora de fazer o som, tem aquela coisa horrível lá, o som tudo sujo, e foi uma luta. E esse pedal, com um certo tempo, queimou, e aí eu fui comprando outras coisas, e hoje, graças a Deus, eu não tenho um equipamento melhor do mundo, mas eu tenho o equipamento que eu sempre quis ter, né? Tenho a guitarra K2, que é signature do Kiko Loureiro, né? Quando ele ainda era da Tajima. Eu tenho o meu setzinho de pedal com 5 pedaizinhos, mas já faz o som, já tira o som que eu preciso, que eu necessito. Inclusive aqui no meu canal tem vídeos meus tocando guitarra, você pode conferir aí nos vídeos. Vou aprender a colocar a barrinha aqui para ficar melhor, tá? Ou aqui, não sei. Então, é isso, minha primeira guitarra. Aproveitei e falei também do meu primeiro pedal. E em 2008, como eu falei, eu ganhei o pedal, pedaleirazinha no lugar da festa lá, da formatura, mas eu consegui abelar meu pai lá, e aí eu consegui participar da festa também. Peguei o anel de formatura emprestado lá, e é isso aí. Essa aí foi a experiência de quando eu ganhei meus primeiros equipamentos, né, para aprender a tocar. E vem mais vídeos engraçados por aí, de histórias que aconteceram, acidentes em cima de ponte, carro quebrado em estrada escura e muita coisa por aí, tá bom? Valeu, Deus abençoe, espero que você tenha curtido aí e até o próximo vídeo. Valeu!